Sob o céu azul do amanhecer, seta branca de amor apareceu. Cheguei na doutrina ainda adolescente praticamente, e depois que eu cheguei na doutrina, sempre fui muito ativo em todos os sentidos, em todos os trabalhos, desde que aqui cheguei no início dos anos 90. E então foi justamente na fase da convivência, em que ainda estávamos com a presença do Trino Tumuxi, do Trino Araquém, do Trino Sumanã, do Trino Ajarã. Foi aí então onde começou toda uma jornada. Ainda nessa época não tínhamos tantos templos do amanhecer, em vista do que temos hoje, não é? E tive então a oportunidade já de começar caminhando, abrindo templos, com mestres que estavam abrindo templos nessa época, e foi onde eu tive a oportunidade de caminhar, de viajar, vivendo de perto a vida realmente de um templo do amanhecer, de como começar um templo, de como ver nascer a doutrina em várias regiões do Brasil. Nessa época ainda do Trino Tumuxi, quando então ele teve lá seu problema de saúde, se não me engano um AVC, e ficou de cadeira de rodas, faleceu, desencarnou em 1995. Veio então um pouco da convivência com o Trino Araquém, quando ele retomou, depois do desencarno da tia Neiva, retomou os cursos de sétimo, e ali eu tive então a oportunidade de participar dessa convivência com o Trino Araquém de vários cursos de sétimo, onde foi assim, um aprendizado de muita importância para o uso da vida que a gente tem hoje, né, na atualidade. Daí veio então, com a abertura de templos, convivendo nessa área, veio então a convivência com o Trino Ajarã. Quando, depois de algum tempo de convivência, eu tive, em 1996, abrindo um templo na cidade onde eu nasci. Depois, em 1999, para o ano 2000, eu fui para Londrina, no Paraná, também fui presidir um templo, fui abrir um templo lá na região sul do Brasil. Algum tempo depois tive que retornar para cá, para a região de Brasília, do Planalto Central, quando então, em 2005, nós fomos fazer uma visita ao Trino Ajarã. Ele tinha acabado de sair do hospital, ele teve internado com problema de câncer, e quando nós chegamos na casa dele, ali no Vale, em Planaltina, quando então ele me fez o convite para vir abrir o templo aqui onde nós estamos hoje, no entorno sul de Brasília, em Lusiânia, mais precisamente aqui na cidade de Osfaia. Então, naquele momento que ele me fez o convite, perguntando se eu queria, na verdade eu não soube nem dizer não naquele momento. E daí então foi quando eu vim para cá e comecei aqui o trabalho da abertura do templo, em 2005. No amanhecer se expande a nova doutrina do amor, sob a luz do santo evangelho.
Quando, por volta de 2008, mais ou menos, veio então a ideia e o projeto da construção da Estrela Candente. Ninfas do céu e da terra, ninfas de amor e luz. E nesse momento eu me vi na situação de ter que fazer até mesmo algumas renúncias para que realmente desse certo, para que houvesse realmente uma dedicação para essa construção, para essa obra toda. Eu tive que fazer algumas renúncias de algumas coisas que a gente ainda estava vivendo nossa vida normal, né? De um médium, de um jaguar, que não tem ainda esse compromisso desse tamanho, né? Então foi assim que começou a obra daqui do complexo. Nós começamos e em um momento, quando o Trino Ajaran me chamou e me disse, inclusive, assim: ó, meu filho, mamãe sempre me dizia de um lugar, né, que ela chamava de Terra Prometida de Aruanda, que ainda surgiria esse lugar, que eu encontraria esse lugar. Ela falava muito esse nome Aruanda, que seria a Terra Prometida. Então eu gostaria de ver se você aceita a gente colocar o nome daqui de Aruanda. E lógico, imediatamente eu disse para ele, né? Sim, claro, né? Por que não? Tudo que vem da Clarividente, eu jamais recusei, né? E eu venho conversando com o Manzano e vendo a necessidade da doutrina na condição de trino, eu entendia que nós tínhamos que fazer aqui a mesma organização do Templo-Mãe. Então, com isso, sempre no início de um projeto, de uma jornada dessa, vem pessoas também compromissadas, né? Eu tive pessoas muito bacanas, muito importantes, assim, da minha convivência, que veio comigo e realmente fez toda a diferença para que a gente conseguisse realmente fazer toda essa obra sair do papel e existir realmente, né? Meus filhos estavam comigo, né? Eu tenho 2 filhas, um filho, e apesar de ainda adolescentes, crianças, estiveram presentes comigo. Isso foi também importante. A minha ninfa, na época, também foi de uma importância muito grande. E mestres e ninfas que assim absorveram assim rapidamente a doutrina. Nós tínhamos um corpo mediúnico muito pequeno. Na verdade, foi realmente assim uma força de vontade muito grande, porque veio muito rápido a ideia da construção da estrela. E no corpo mediúnico pequeno nós não tínhamos, na verdade, assim, um grupo que pudesse nem mesmo ter uma corrente mestra. Quando nós começamos então a obra, nós automaticamente tivemos que já começar também a corrente mestra. Então foi bem puxado, foi um esforço muito grande desse grupo pequeno que estava aqui comigo, mas conseguimos. Hoje podemos dizer que
nós conquistamos com muita luta, com muito suor, com muito trabalho. Cada trabalho, cada pedacinho que foi sendo construído, tanto físico quanto espiritual, realmente foi uma conquista, né? Nós não tivemos moleza, né? Foi um esforço realmente muito grande dos mestres e ninfas que estavam aqui conosco. Então, quando veio 2011, que foi já a implantação das forças aqui da Estrela Candente, aí começou-se uma nova jornada. Já não era mais a construção física, e sim a manutenção do trabalho, de fazer esse trabalho funcionar, né, que talvez seja uma das partes de mais luta, de mais esforço que nós temos, é essa, de fazer a Estrela Candente funcionar todos os dias. Precisa realmente um trabalho muito grande. Comandante dessa congregação, em nome de Simirão, mãe de vossa mãe, de amor e luz, que emanam sorrindo, louvando a Jesus, que emanam sorrindo, louvando a Jesus, mestres elevando espíritos pro céu, mestres elevando. Então, tivemos essa convivência com o Trino Ajarã por mais de 6 anos, quase 7 anos. E depois então veio a convivência com o Trino Sumanã, não é? Então foi essa a minha vida de convivência com os trinos. O Trino Sumanã veio conviver conosco aqui. Também foi, além do aprendizado muito grande que eu tive com o Trino Ajarã, que foi uma das partes da minha vida que me trouxe mais aprendizado, mais experiência doutrinária, de administração de um templo, da doutrina, foi nessa fase com o Trino Ajarã. Foi um aprendizado muito grande. E com a vinda do Trino Sumanã também, nós convivemos aqui por mais de 7 anos, totalmente diferente as características dos trinos, né? Quando nós começamos a conviver com o Trino Sumanã, já foi uma outra fase. Eu Jaguar, primeiro mestre Sol curador, da falange deste amanhecer, povo de Meruai, Trino Sumanã, adjunto cota aí 108, herdeiro, presidente de Tiriada, 7º raio de oração Sivans, rama 2000, mestre Michel. Disponho da força de cota aí 108, minha mãe clarividente, em Cristo Jesus. Aí já veio a iniciação da Armochinto, veio a construção, a inauguração do Turigano, da Estrela Sublimação. Foi já na fase do Trino Sumanã. Já depois de 2013, já foi essa outra etapa. E também, lógico que nós, para toda uma estrutura dessa, o início de uma obra, nós temos muitos desafios. Acho que um dos maiores desafios que nós temos na nossa doutrina, de forma geral, é o dinheiro, né? Os fundos para as obras, como nós começamos com um corpo mediúnico muito pequeno, então vem essa dificuldade para a gente arrecadar fundos para toda essa construção. Como nós não recebemos doações de fora que não seja do corpo mediúnico, então nós tivemos também esse desafio grande que foi de arrecadação para toda essa estrutura. E lógico que contamos, na época,
com a vinda da Estrela Candente, com a ajuda do Trinajarã, juntamente com vários presidentes, enfim. Não ficou só com o nosso corpo mediúnico, né? Com isso também começou o crescimento do corpo mediúnico, não numa velocidade tão grande, mas foi nesse momento que, devido nós estarmos em uma geografia um pouco complicada, aqui a região que nós estamos, geograficamente nós estamos num lugar ainda sem infraestrutura, ainda sem asfalto, sem transporte público, um pouco de difícil acesso. Então nós tivemos e ainda temos até hoje um pouco, né? Todo esse desafio para que houvesse a chegada até mesmo dos pacientes. Até hoje a gente ainda tem essa dificuldade aqui. Mas a gente sabe que ainda somos um templo muito novo, agora que nós estamos com 14, 15 anos de existência aqui. Então aconteceu tudo assim muito rápido, pela nossa dedicação, nossa luta, nosso trabalho, tudo tem desenvolvido de forma rápida. Com 15 anos, 14, 15 anos, um templo ter toda essa estrutura realmente é devido a muita dedicação, a muita luta, muito trabalho. E nós então enfrentamos todas essas dificuldades, esses desafios, né? Já consciente disso, lógico. E hoje que está começando um pouco mais, o próprio município cuidar um pouco dessa região nossa, desse bairro, para que possa ter um pouco mais de acesso, tanto para o corpo mediúnico, como também dos pacientes. Seta branca é ciência eterna, Mãe Yara é amor maternal, Preto Velho é amor e ciência, na luta do bem contra o mal. O amor é a fé do jaguar, de saber, de cultura e de luz, que reflete da terra no céu, é mais forte e a todos seduz. O trabalho, o amor não é tudo. Nós temos hoje uma média mensal de frequência, tanto de médium como de pacientes, de uma média de 5.000 pessoas aqui por mês. Para um complexo, toda uma estrutura dessa, ainda é pouco, mas ainda estamos em fase de crescimento. A vinda dos pacientes pela dificuldade de acesso ainda é pouco, pela necessidade que nós temos de desenvolver mais médios, de crescer o corpo mediúnico, a gente considera ainda pouco essa quantidade de pacientes que nós temos, né? E naturalmente se dá com isso o crescimento do corpo mediúnico, da quantidade de médiums para a realização dos trabalhos, né? E isso vem crescendo pouco a pouco, e de certa forma é bem interessante porque a gente tem desenvolvido toda a nossa estrutura física e espiritual de corpo mediúnico com consistência, né? Com o pé no chão, para que tudo funcione de acordo às necessidades dos trabalhos. E na formação do corpo mediúnico também, que é muito importante. Essa formação, ela tem todo o processo do desenvolvimento, né?